manifestações do amor, tudo bem com vocês? Então, o assunto hoje é um assunto muito interessante, extremamente importante e é um assunto assim que, por mais que a gente não o reconheça, ele está presente, assim, não o assunto, mas o que está em voga, né, no assunto, a magia. A magia é a essência da vida, porque seja como for que você definir a magia, antes de eu falar o que a magia é pra mim, crie alguma definição do que é magia. Tirei dos livros que você leu, dos filmes, das séries, ou do seu conceito de magia. Será que esse conceito não está intimamente ligado com a vida, com a essência? Tudo é magia. Mas então, uma coisa que é muito interessante, assim, eu não vou falar muito dos meus conceitos sobre magia, mas eu quero dar uma pequena introdução do que eu acredito que é magia. Mais pra frente, talvez eu faça algum vídeo falando mais, mas esse vai ser mais focado na prática. Esse vídeo vai ser ótimo para quem é cético. E apesar de que a intenção não é focar assim querendo provar para quem é cético, porque a magia ela é fluida, ela é natural. A base da magia é a natureza. E então vai ser ótimo para quem é cético. Eu já fui extremamente cético, então posso dizer que vai ser ótimo. Primeiramente, vamos parar para pensar na vastidão do universo. Bom, até pouco tempo as pessoas falavam, nossa, como foi difícil surgir a vida na Terra, né? Tem que ter as condições exatas, a distância do Sol, os elementos certos e o acaso ali trabalhando. Mas vamos parar para pensar melhor. Já encontraram fósseis de bactérias em Marte? É o planeta vizinho. E existem fenômenos fantásticos, naturais, fantásticos, acontecendo muito próximo de nós. Já encontraram estrelas que jorram água, oceanos de água. E isso é um processo natural de toda estrela. E aí a gente pode parar para pensar na vastidão do universo, mas a gente nem precisa pensar na vida orgânica. Pensa nessa vastidão. Einstein tinha o conceito, ele falava sobre o conceito de que a perspectiva da existência tridimensional, ou seja como for, né, tempo e espaço, no caso quadridimensional, porque o espaço nós precisamos de 3 dimensões, altura, largura e profundidade. E isso forma um objeto. O que é a 4ª dimensão? É a percepção do movimento desse objeto. É você ter essa capacidade. Então, 4ª dimensão é isso. Todos os animais têm a percepção da 4ª dimensão. Einstein organizou, assim, ele definiu como 4 leis que regem o universo como o conhecemos, em tempo e espaço. Mas ele escreveu uma carta para a filha dele. Assim, muitos podem achar essa carta muito romântica, e de fato é, porque a vida em si é romântica, mas essa carta ela também tem um caráter extremamente científico. Ele falava de uma força que emanava e abrangia todo o universo, uma força que emana e abrange a todo o universo. A essa força ele definiu como o amor. Essa talvez pode ser chamada pela nossa compreensão por hora um tanto limitada como a 5ª dimensão. Por exemplo, um animal tem a noção de 4ª dimensão. Na verdade eles têm mais, mas a gente define como que eles têm a 4ª, que é movido ali pelo instinto, desvia de um perigo, vai no que eles gostam. Isso é a 4ª dimensão e instinto animal. A 5ª dimensão, bem,
Vamos pensar em... Pense em alguém que você ama. Feche os olhos e pense em alguém que você ama. Pense em alguém que talvez não esteja mais convivendo com você, que não está aí visível para você. Não tem as 3, 4 dimensões, mas essa pessoa está presente. Sabe o que é isso? É o amor. Por mais que você nutra um sentimento às vezes de raiva dessa pessoa, até mágoa, mesmo que seja alguma pessoa que você não diga que ama, o que mantém essa pessoa aí em você, por mais que você tenha repúdio completo dessa pessoa, é o amor. É o amor. E é claro, o amor precisa ser bem trabalhado e tudo, de forma harmoniosa. Na verdade, o amor não precisa ser trabalhado, né? O amor, ele é plenitude. O amor é, em essência, ele é incondicional. Mas os relacionamentos que desenvolvemos, esses sim são condicionais e nós estamos desenvolvendo e precisamos tratar de desenvolver em harmonia com o amor, porque o amor está sempre presente. Ele é a quinta dimensão, que interliga, por exemplo, aqui tem um movimento, quarta dimensão, certo? Que moveu daqui para cá, quarta dimensão. Agora, o que faz você se lembrar de todo esse movimento é a quinta, é a sua consciência presente ali, é o amor, entendem? E é isso. Bem, tendo em vista que a gente está conhecendo ainda a quinta dimensão, que a gente chama de quinta dimensão, vamos olhar um experimento aí que fizeram sobre o entrelaçamento quântico. O que é isso? Eles interligam duas moléculas de uma forma, duas partículas de uma forma que eu não sei, mas esse experimento existe, você pode pesquisar, e colocam a distâncias absurdas no tempo e espaço. Ou seja, dizem que a maior velocidade é a da luz, né? E que ela não desacelera ou sei lá o que, alguma coisa assim. Mas ainda assim, ela demora tempo para se locomover. Nesse experimento do entrelaçamento quântico, podem colocar as distâncias absurdas. No mesmo instante que você mexe o de cá, o outro vai junto. Esse é o entrelaçamento quântico, que prova que existem coisas além do tempo e espaço. Bem, a vida como a conhecemos, a vida orgânica que permite a manifestação de consciência que temos, ela está sempre evoluindo. E ela dialoga com todas as dimensões existentes. Ou seja, o que está além do tempo e espaço pode-se dizer que sempre existiu, não é? E a gente percebe que as espécies estão desenvolvendo amor. Ou seja, vamos supor que o universo viva em 1 trilhão de anos. Esse universo que a gente conhece. Se em algum momento se desenvolve uma única consciência, vamos supor, que tem esse caráter além de tempo e espaço, bom, daí a gente tem a consciência universal. Se você parar para pensar bem, a consciência universal é inegável. Então, daí vamos para a prática logo, porque a bateria do meu telefone está acabando. Então, no mais é isso. A base dessa consciência universal toda abrangente, ela se manifesta em nós como amor. Então, se nós temos a intenção da harmonia, do amor, propósitos elevados, pacificadores, nós estamos trabalhando junto com essa fonte toda abrangente, que respeita a nossa liberdade. Às vezes a gente pensa, se eu fosse todo poderoso, se eu pudesse isso, se eu pudesse aquilo, que eu ia matar o fulano, que ele é muito ruim, eu ia matar Hitler. Essa fonte não. Ela permite, ela é toda amorosa, toda abrangente, mas ela permite nós evoluirmos de acordo com o que escolhemos. Viver, experienciar. Porque ela sabe que a vida vai além desses corpos físicos que temos. E eles são uma ótima escola para nós. E um instrumento de graça. Então vamos começar logo. Vamos partir de um livro que se chama Lógica Menor. Desse livro, a gente pode encontrar algo para ir além, né? Esta enunciação ou proposição tem por matéria as coisas, objetos de conceitos ou conceitos objetivos, que são unidas ou separadas, compostas ou divididas, sujeito e predicado. Tem por forma a união ou a separação, a composição ou a divisão,
forma significada pelo verbo afirmativo ou negativo, isto é, pela cópula é ou não é. Observemos que a cópula é ou não é tem uma dupla função. Na medida em que exprime a composição ou a divisão, e então liga simplesmente o S e o PR, que eu não sei o que significa, podemos dizer que tem uma função puramente copulativa. Assim, por exemplo, podemos ler num livro e, portanto, formular dentro de nós, mas como objeto de simples apreensão, esta proposição: um tesouro está escondido aqui, sem que façamos disso juízo algum. Na medida em que exprime o ato vital do assentimento, afirmação ou negação, interiormente realizado pelo espírito, podemos dizer que tem uma função propriamente judicativa. Suponhamos, por exemplo, que nos dedicássemos à procura de tesouro. Antes este ou aquele sinal revelador, podemos formular em nós essa mesma proposição: um tesouro está escondido aqui. Mas neste caso, fazendo um juízo, afirmando expressamente. Análise de juízo. A análise das operações do espírito, que pertence propriamente à psicologia e não à lógica, é coisa delicada, sobretudo quando se refere a operações do espírito, que se decompõem em diversos momentos por demais sutis, para que encontremos a distinção já claramente feita na linguagem comum. Convém, todavia, para esclarecer e fixar as ideias, antecipar aqui a psicologia e indagar se, no caso do juízo, não seria oportuno distinguir várias ações do espírito, que convergissem todas para uma única e mesma expressão oral. Bem, aqui fala... eu não vou me lembrar muito bem sobre o que fala, mas diz sobre... assim, vamos pegar as alegorias, o tesouro que está escondido, aquela... e fala também sobre união. Bem, vocês podem ouvir de novo, eu não lembro muito bem, mas fala sobre essa união e nesse tesouro escondido. Vamos supor que esse tesouro escondido é essa essência multidimensional e abrangente e que trabalha pelo bem, pela nossa conscientização amorosa. Como podemos ir além da lógica, como diz ali, para conseguirmos essa união, essa fonte? Eu vou ler esse livro aqui. Nós iremos ler a Introdução à Visão Holística. A integralidade, disse Smuts, é uma característica fundamental do universo, o produto do impulso de síntese da natureza. O holismo é autocriativo e suas estruturas finais são mais holísticas do que suas estruturas iniciais. Essas integralidades, na verdade, essas uniões, são dinâmicas, evolucionárias, criativas. Progridem no sentido de complexidade e de integração cada vez mais altas. A evolução. Observou Smuts, tem sempre um caráter de aprofundamento, de interiorização espiritual. O visionário Smuts conclui a sua obra, segundo Weil, com uma mensagem otimista. Ele diz: é da natureza do universo evoluir de maneira vagarosa, porém numa medida de constante crescimento, de busca de inteireza, plenitude e bem-aventurança. Bem, ele diz que o universo evolui de maneira vagarosa. Nós sabemos que dá para ir além do tempo e espaço. Com o amor, a quinta essência, né, segundo Einstein, porque nós estamos sempre evoluindo. O amor nos faz buscar evolução e também nos faz aquietar a mente um pouco e ficar bem no presente. Isso já é união com a fonte, que já está manifesta. Bem, vamos ver se encontramos algo sobre isso no Momento de Despertar. Eu amo esse livro. Cada eu tem sua própria perspectiva. Cada uma das suas subpersonalidades tem o seu próprio conjunto de necessidades e desejos, os seus pontos de vistas e as suas opiniões, e muitas vezes elas são diametralmente opostas. Uma parte de nós pode achar, por exemplo, que a coisa mais importante a fazer é trabalhar com empenho e buscar o sucesso profissional. E essa parte de nós, se essa parte de nós estiver inconscientemente dirigindo o espetáculo,
A única coisa que faremos na vida é trabalhar. Por outro lado, pode existir outro eu que só queira relaxar, ficar à toa por aí e se divertir e aproveitar a vida. Ambas as vozes são importantes e as duas têm o seu valor na nossa vida. A nossa tarefa é encontrar um equilíbrio entre as duas. Eu estou encontrando um equilíbrio entre minhas partes contraditórias. Esse livro também fala muito sobre a criança interior, e eu acho que ela é uma ótima síntese das partes contraditórias. Ela não é apegada ao ego. A vida é uma brincadeira. Vamos ver se esse livro pode nos dizer mais algo sobre a criança interior. Abrangendo os opostos. Lidar com polaridades significa não rejeitar as partes de nós com as quais não nos sentimos à vontade. Significa expandirmos-nos para incluí-las. Pense em si mesmo como um círculo com várias polaridades em extremos opostos. Em vez de se afastar de algumas partes, é melhor tornar o círculo maior. Eu estou me expandindo para abarcar as polaridades da minha vida. Nenhuma parte de nós é negativa. Julgamos alguns dos nossos sentimentos, pensamentos e energias como negativos, pois classificamos outros aspectos nossos e das nossas vidas como positivos. Tentamos nos livrar das coisas negativas e viver apenas as positivas. Mas as coisas que chamamos de negativas são simplesmente aquelas que temos medo ou que não compreendemos. Não queremos vivenciá-las, então as chamamos de negativas. Encaramos-las como se fossem ruins e tentamos nos livrar delas. Mas elas nunca nos deixarão, porque são parte de nós e uma parte da vida. Eu estou disposto a olhar os lados negativos de mim mesmo. Bem, vamos ver esse vídeo aqui, esse livro, que é Para que Minha Vida se Transforme. Bem, eu quero ler o Para que Minha Família se Transforme primeiro. Mas o certo é o primeiro é a própria vida. Eu só quero ler esse aqui primeiro por motivo de intuição. Não tome nenhuma atitude enquanto estiver sob fortes emoções. Um rapaz comprou com muito sacrifício, eu estava em posição de lótus aqui, tá doendo, então eu estou desfazendo aqui a posição. Um rapaz comprou com muito sacrifício seu primeiro carro, do qual cuidava com zelo, não o emprestando a ninguém. Certo dia, seu irmão, que acabara de obter sua carteira de motorista, pediu-lhe o carro emprestado. E como já era de esperar, o rapaz negou. Inconformado por não ter sido atendido, o irmão pegou o veículo escondido, aparecendo com o carro só no dia seguinte, todo sujo e com um pneu furado. Eu estou olhando ali o tempo de filmagem. Ao tomar conhecimento de tudo, o rapaz ficou tão furioso que não quis nem esperar o irmão chegar do trabalho, preparando-se para ir ao seu encontro. O avô, que acompanhou todo o fato, ao ver seu neto com tanta raiva, chamou-o e lhe disse: "Meu filho, você se lembra daquele dia em que você ainda era criança e sujou de barro o seu sapato novo, querendo lavá-lo logo que chegou em casa?" "Sim, vovô", respondeu o rapaz. "Recorda-se do que eu lhe falei naquela época? O Senhor me recomendou que esperasse a lama secar, assim ficaria mais fácil limpá-lo. Assim também você deve fazer com a raiva que está sentindo agora. Espere primeiro que ela seque, depois vá falar com seu irmão. Quando tomamos atitudes sob o efeito de fortes emoções, podemos vir a nos arrepender depois. Para que sua família se transforme, evite tomar qualquer atitude enquanto estiver sob fortes emoções."
Bem, ele falava para a gente acolher os aspectos negativos, porque os aspectos negativos são os aspectos que a gente tem medo e por isso evita e eles continuam negativos. Bem, se a gente, ao invés de ter raiva dos aspectos negativos, ao invés de ficar triste por eles, a gente acolher carinhosamente, deixar secar a emoção pesada, deixar secar a emoção que inflama, e depois cuidar disso, a gente vai estar trabalhando a situação que por hora era negativa, mas era só algo a ser trabalhado, o que nem todos costumam fazer. Por isso, se você faz isso, você vai estar fazendo uma coisa assim revolucionária. Sobre isso, para que minha vida se transforme. Enfim, cabe aqui o nosso desejo. Eternize essa tradição. Convide sua família, parentes e amigos, até mesmo seus inimigos íntimos, a entrarem em contato com a força e com a energia suscitadas pelas histórias apresentadas nesse livro, a fim de que essa longa corrente de seres humanos esteja interligada para propagar, através do tempo e do espaço, essa rica tradição. Esse livro, a Introdução à Visão Holística, fala sobre isso de tempo e espaço. Einstein falando sobre isso. Vamos ver se a gente tem sorte, se a gente é amparado. Novo século, nova física, espantos e paradoxos. Teremos muito disso e não precisa ser espantoso, vai ser ótimo. Precisamente em 1900, no ano em que Freud anunciou ter desvelado o mistério dos sonhos, o físico alemão, prêmio Nobel em 1918, Max Planck, revolucionou a física com a sua teoria dos quanta, afirmando que a energia emitida por qualquer corpo só poderia realizar-se de forma descontínua, através de múltiplos inteiros de uma quantidade mínima, que ele denominava quantum de energia. Era o início da mecânica quântica, que substituiria a clássica de Newton. Albert Einstein, o famoso físico alemão naturalizado norte-americano, prêmio Nobel em 1921, foi um dos primeiros a reconhecer o revolucionário valor da teoria de Planck. Com a sua paradigmática obra, Einstein deu início à física moderna, que é relativista, atômica e quântica, quando, em 1905, publicou 4 artigos fundamentais. No primeiro, formulou a teoria especial da relatividade. No segundo, apresentou sua famosa equação, demonstrando que a massa é uma forma de energia, evidenciando a equivalência e intermutabilidade de matéria e energia. No terceiro, analisou a teoria do movimento browniano, e no quarto, apresentou o conceito de fóton, inaugurando uma nova teoria da luz. Com essa notável façanha intelectual, Einstein lançou as primeiras bases para a teoria dos fenômenos atômicos, denominada teoria quântica, que seria desenvolvida ao longo das 3 primeiras décadas do nosso século, por um grupo de eminentes físicos. A teoria da relatividade de Einstein afirma que o tempo e o espaço estão em íntima interdependente relação, ou seja, não são absolutos, dependem do observador. Em outras palavras, são sempre relativos e condicionados a um sistema referencial dado. Einstein estabelece o contínuo quadridimensional, o espaço-tempo, e também modifica a ideia clássica da gravitação, postulando o espaço curvo, onde a geometria euclidiana deixa de ser válida. Bem, ele falava da quadridimensionalidade e da teoria da relatividade. Relativo? Bom, o mundo que vivemos ele é relativo. E nós falamos dessa energia vital, universal, essa consciência que é equânime. Ela não é relativa, ela é toda abrangente. Bem, mas ela permite a relatividade. Isso, inclusive, é um gesto de amor que gera a diversidade que conhecemos. Bem, a teoria da relatividade
tem uma coisa muito interessante que fala que se você encosta um dedo na chapa, um segundo ali parece uma eternidade. Agora, quando você está com quem você é apegado, na teoria diz quando você está com quem você ama. Uma hora é muito pouco, um dia é muito pouco, mas isso é quando você está com quem você é apegado. Por que eu estou dizendo isso? O amor é a quinta essência, é a força de síntese do universo. O que significa? Se você precisar colocar o dedo na chapa, por uma hora, você não vai estar querendo fugir se você está fazendo isso por amor e com amor. Você vai estar ali, presente. E tudo que você passou de bom e de ruim, que você já ressignificou em aprendizado, vai estar ali presente, nesse 1 minuto, 1 hora que você tiver com o dedo na chapa. E ao mesmo tempo também, quando você está amando, você não vê o tempo passar. E não significa que vai ser rápido. Significa que você vai estar presente em cada instante. Bem, talvez esse vídeo não tenha sido tão espantoso, tão fascinante em relação à magia, mas as ideias que foram trazidas aqui eu tenho certeza que vão ser bem proveitosas. Para quem esteve presente e primeiramente, aliás, juntamente para mim também, porque quando eu trago vídeos para esse canal eu aprendo muito. E é compartilhando em amor que recebemos também. E que isso não seja uma relação de interessismo, que não seja uma relação interesseira, né? Porque o que a gente dá leve, o que a gente compartilha leve, quando a gente mantém a abertura, quando a gente não retrai, é o que mantém os canais abertos para recebermos. Bem, é até legal a gente pensar antes no que a gente gosta de receber. A gente gosta de receber carinho, aconchego, auxílio, sabedoria, companhia, luz. E sendo isso que a gente gosta de receber, e o universo estando sempre disponível, é só a gente não fechar os canais de compartilhamento, porque tudo é fluxo. Esse corpo que recebemos é um corpo de fluxo. Se a gente retrai,